Vários radares na mesma via? Isso pode? Seja muito bem-vindo ao canal Trânsito na Prática, meu nome é Ademir Santos e nós estamos com uma série de vídeos tratando sobre fiscalização da multa por excesso de velocidade. E uma das perguntas muito constantes aí nos escritórios de advocacia ou assessorias que atuam no direito de trânsito é essa. Poxa, doutor, poxa, meu amigo, mas um radar atrás do outro pode? Ou então, o agente me autuou com um radar portátil, mas tinha um radar fixo lá, isso pode? Poxa vida, ele tentou me enganar, tentou usar algum artifício para poder me multar, esse é o termo muito utilizado, né? E a gente tem que entender qual é a regra. Todo jogo, para você poder participar, você tem que saber da regra. E no direito de trânsito não é diferente. Aprenda a regra do jogo para atuar no direito de trânsito, tá? E aí nós vamos ver então essa questão. Essa vai ser a nossa dica de hoje. Vários radares na mesma via. Pode ou não pode? E aí, para tratar desse tema, é importante que você leia o artigo 4º da Resolução 396. E aí ele vai trazer lá, quando você lê na íntegra, além de outras informações, ele vai trazer essa possibilidade aqui, ó. E aí é uma peculiaridade para o radar fixo, tá? Então, a distância entre o radar fixo para outros tipos de radar, seja estático, seja o portátil ou o móvel, tá? Então, há essa possibilidade. E aí é importante você entender o seguinte, ó. Nas vias urbanas e trechos de vias rurais com características de via urbana, a distância é de 500 metros. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. O que é via urbana? O que é via rural? Características de via rural com características de via urbana. Existe um vídeo, eu vou deixar a descrição aqui para você. Esse vídeo, ele trata de todos os requisitos da via, tá? Então você vai entender todos os requisitos de via, conceito. Inclusive esse vídeo foi gravado justamente para anteceder esse, para que você possa entender todo o conceito e agora atuar em profundidade. Então é muito importante que você assista a esse vídeo que nós estamos indicando para a questão de compreensão do que é via urbana, quais são os tipos de via urbana, o que é via rural, quais são os tipos e assim por diante, tá? Então essa é uma situação. Então nesse caso, as vias urbanas e trechos de vias rurais com características de via urbana, a distância entre o radar fixo para o outro equipamento, seja ele estático, como está na imagem, seja ele o portátil, que é aquele utilizado manualmente, operado manual pelo agente de trânsito, seja o móvel. A distância mínima é de 500 metros. Se essa distância for inferior a 500 metros, a fiscalização é indevida. E aí você, para atuar com recurso de multa de velocidade, nesse sentido, é importante você conhecer a via, solicitar, porque a autoridade de trânsito, o órgão de trânsito, ele tem que dar publicidade da lista de radares que ele tem instalado ao longo das suas vias. Então você vai ter que verificar a distância entre um e outro para poder entender se está dentro ou não dos padrões estabelecidos na Resolução 396. Uma outra situação então, vias rurais e vias de trânsito rápido, tá? Então via rural já mencionei, e via de trânsito rápido é uma via urbana, mas já diz o nome aí, trânsito rápido. Ela tem um fluxo de veículo mais intenso, velocidade mais alta. Nas vias rurais e vias de trânsito rápido, a distância mínima entre o equipamento entre um equipamento e outro é de 2 km. Tá ok? E aí você vai ter que verificar essa situação então também. Lembrando que deixa eu pôr aqui porque eu falei com a tela maior só para você verificar aí. Então a distância entre o equipamento fixo para os demais. Então lembrando que essa distância mínima que eu estou trazendo aqui é entre o radar fixo e outro que não é fixo, estático, móvel ou portátil, tá?
Então, essa é uma distância entre eles. Tem uma distância mínima entre um radar fixo e outro radar fixo? Não há uma previsão legal para isso, não há. E aí, até atendendo uma pergunta de um dos nossos seguidores aí, existe a questão da infração continuada na fiscalização de velocidade? E aí, alguns doutrinadores dessa área dizem que sim, e eu também entendo que sim. Vou dar um exemplo para você. Uma via de uma extensão longa. Aqui na minha cidade, no meu estado, né? Na minha cidade aqui em São Paulo, capital, nós temos a Marginal Tietê. Marginal do Rio Tietê, que é uma via de trânsito rápido, a expressa, correto? E a extensão dela é bem longa. E ao longo dela nós temos vários radares instalados. Imagine você um condutor que foi fiscalizado no primeiro radar, depois de um período mais um radar, depois mais um, e volto a dizer, não defendo que a pessoa cometa infração, dirija avançando, ultrapassando a velocidade regulamentada. Mas há situações em que acaba acontecendo. Vou dar um exemplo de uma pessoa que me procurou, retornando, né? Ela estava retornando, o caso é o seguinte, ela estava retornando do médico, Hospital das Clínicas, inclusive, onde a mãe fazia diálise. E aí, quase chegando em casa, a mãe passou mal, ela nem desceu do veículo, nem desembarcou, fez meia volta e estava voltando para o Hospital das Clínicas, porque a mãe estava passando mal. Nesse período ela acabou inconscientemente, né, avançando um pouco mais a velocidade, e o fato é que de um trecho da casa dela até chegar no hospital, ela passou pela Marginal Tietê e cometeu lá várias infrações de velocidade. E aí ela falou, puxa, Ademir, só num dia eu já estourei os pontos da carteira. E realmente veio lá uma portaria de suspensão para ela. E aí a tese que eu indiquei para fazer, que era uma advogada e ela mesmo fez a defesa dela, né? Pediu aí uma dica, um conselho, e eu dei a dica para ela. Falei, utilize a tese da infração continuada. Por quê? Na verdade, a conduta é uma só. De um ponto a outro da via, ela estava cometendo uma infração continuada. Daqui do ponto A até o ponto B, ela estava com um limite de velocidade acima do regulamentado. É uma única infração. E aí nós podemos até fazer uma analogia, salvo o melhor juízo, é o artigo 71 do Código Penal Brasileiro, que trata do crime continuado. Então, é mais ou menos essa teoria. É uma infração. Vamos dar um exemplo de um cinto de segurança, por exemplo, também, que não vem ao caso aqui, nós estamos falando de radar, mas se num quarteirão eu tomei uma infração de cinto de segurança, no quarteirão seguinte eu tomei outra, isso está certo ou está errado? É uma única conduta, é uma conduta única, eu estou sem o cinto. É claro que não dá para ficar o dia inteiro rodando sem o cinto de segurança. E ao mesmo tempo, nesse caso, comparando, não pode se comparar a infração, uma multa de radar numa via e depois estava em outra via aqui e tentar fazer uma infração continuada. Infração continuada é na mesma via e num curto período de tempo e num curto trecho da via, tá? Então a distância entre os radares, apesar de não haver uma previsão legal, tem que ser razoável. Princípio da razoabilidade, não é isso? A distância entre um e outro. E aí é uma conduta unificada. Há quem entenda também que essa conduta única só vai acontecer se a infração de velocidade, por exemplo, artigo 218, inciso 1, que avançou a velocidade até 20%, ultrapassou a velocidade até 20%. A próxima tem que ser 218, inciso 1 também. A próxima, 218, inciso 1 também. Porque se for incisos diferentes, ou seja, até 20, depois entre 20 e 50, depois voltou para 20, já não é uma conduta única, né? Houve uma mudança, porque há uma tipificação diferenciada no código, tá ok? Então, entenda isso porque é importante, é uma tese legal. Aqui em São Paulo, essa tese é a minoria, mas alguns conselheiros do CETRAN entendem dessa forma, doutrinadores entendem dessa forma,
outros estados entendem dessa forma, e aí, se for para uma tese de judiciário, você tem aí uma bela argumentação para fazer aí no seu recurso de multa ou até mesmo numa ação judicial. Beleza, gente? Então, fica aqui a dica do professor Ademir. Muito obrigado. Eu agradeço você pela oportunidade de estar passando esse tempo comigo aqui. E a dica de sempre, se você gostou, dá o joinha aí para colaborar com a gente. Compartilha com os seus amigos, o link, né? Compartilha esse vídeo com os seus amigos, seus grupos de estudo. E se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber diariamente as notificações dos vídeos que nós temos aqui, tá ok? Se você quer se tornar um especialista, vem comigo que eu vou te ajudar nessa empreitada aí. Você vai ser um profissional que atua em profundidade. Nós temos aí as redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, e eu vou deixar agora a descrição dos canais que nós temos e no final do vídeo a indicação para o vídeo de 2 horas sobre fiscalização de radar, tá ok? Um abraço, até mais!